Vamos lá, continuando o nosso trabalho. Vou tentar falar um pouco mais devagar, mas eu acabo falando rápido, né? Então, vocês revejam os vídeos quantas vezes for necessário. Aqui nós temos o propósito de, ao longo desse capítulo, vocês serem capazes de discutir declaração de valores, a missão da empresa, fazer a visão e também analisar os fatores críticos de sucesso da organização. Então, nosso trabalho agora será já, como diz, papel e caneta na mão, né? Vamos atuar trabalhando. Vocês, a partir de agora, estão iniciando um processo de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Ele é um processo, ele não é estático. Você vai trabalhando, recebendo interferências do setor interno, do ambiente interno e externo, vai procurando adequar a situação planejada. Caso não ocorra essa condição de você pegar os fatores que estão interferindo na empresa naquele momento, nós precisamos rediscutir. Por isso que o planejamento, ele é um processo. Ele vai se compondo, vai se estabelecendo na medida que for sendo necessário novamente. E aí, voltando naquele foco, né, é o nosso momento 2 do planejamento estratégico e nós precisamos sensibilizar os membros da equipe. E eles precisam ter uma visão geral do processo, entender os conceitos e os processos realizados, porque senão como que nós vamos propor ações de melhorias, né, corretivas? Precisa ter o envolvimento e a motivação de todos para não entrar naquela questão, mas isso não vai dar certo, mas isso vai demorar. E as pessoas têm que estar bastante cientes e conscientes do seu papel. Qual que é a informação que ela vai trazer para o planejamento estratégico, como que ele será agregado e como que ele será posteriormente executado, né? Então, o planejamento estratégico, ele pensa numa declaração de valor da empresa, o que a empresa quer passar, o que a instituição quer passar, o que um hospital quer declarar de valor para a sociedade. Temos que pensar na missão, o que nós queremos, né? Por que nós estamos atuando, as nossas portas estão abertas, a visão, os fatores críticos de sucesso, as análises do ambiente externo, a matriz FOFA, as questões estratégicas de planejamento e as ações estratégicas, né? Para cada ordenamento, né, de onde que nós queremos seguir, para cada missão, nós temos que estabelecer como chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro, declaração de valores, né? São as crenças que aquela instituição tem, são os valores, os princípios, políticas. É aquilo que me norteia enquanto eu, funcionário público, enquanto eu, empregado de uma empresa privada. Eu estou trabalhando aqui porque eu tenho identidade com essa organização. Quais são os norteadores? O que é certo ou errado? No hospital público, por exemplo, o que é certo e errado? Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de prestar atendimento a um cidadão que chega lá procurando. Nós também não podemos infringir, não é correto, né? Não é ético, não é... É uma falta de cuidado quando eu não consigo propiciar o atendimento no momento devido. E aí, como que fica? Por que não aconteceu isso? Nós estamos vendo grandes situações em hospital e nos outros órgãos também, né? Por falta de material, falta de equipe. Bom, então o planejamento estratégico do governo não foi bom, ele está falho aonde? Então nós precisamos entender isso, né? O que nós podemos citar de exemplos de declaração de valores? O que é o valor de uma organização?
Temos aqui, por exemplo, segundo os estudos, né, o planejamento estratégico realizado pelo autor, e esses conceitos, esses valores, eles são basicamente conceitos relacionados a todas as instituições e órgãos, né? Não há uma mudança significativa dentro da descrição de valores. Nós temos a ética. Ética, todo ser humano precisa ser ético, né? Em qualquer ambiente que ele trabalhe. Respeito, respeitar o colega, respeitar a hierarquia, respeitar o meu papel dentro dessa instituição. Segurança, transparência, profissionalismo, responsabilidade, qualidade, competência, né? Eu tenho que fazer meu serviço com qualidade para que o produto, para que o serviço prestado seja bom, atenda às necessidades dos meus clientes. Competência, como é que eu tenho qualidade se eu não sou competente? Né? Então, são alguns que a gente observa. Princípios cristãos. Normalmente nas organizações públicas, né, principalmente quando nós tratamos de saúde, onde as pessoas estão com mais sensibilidades aos seus sofrimentos, o princípio cristão ele é muito importante, né? Às vezes um sorriso, a forma de você pedir as informações para as pessoas muda o nosso relacionamento. Valorização do cliente. Quando eu tenho qualidade, quando eu tenho profissionalismo, quando eu sou competente, eu consigo entregar algo da forma necessária a atender a demanda dos nossos clientes, né? Então aqui são alguns dos exemplos. Em vários, o texto ele oferece, o autor oferece mais, eu trouxe alguns. Independente de ordem, não há uma ordem na definição de valores, tá? Ele é importante que seja estabelecido, ele norteia o meu trabalho, para onde que eu vou pensar, como que eu devo me posicionar profissionalmente. A missão é a razão de ser da organização, representa o ramo a qual ela pertence. A missão, ela precisa comunicar internamente e externamente por que a empresa, por que a instituição está ali, por que um hospital está ali. Tem a missão de salvar vidas, tem a missão de cuidar das pessoas, de curar, de fazer tratamentos específicos. Uma instituição, por exemplo, militar, qual que é a missão dela? Então, é a razão, ela existe para dar segurança à sociedade. Enfatizar a missão, ela deve destacar as atividades da organização. Na missão, você tem que trazer, né? Olha, eu estou aqui para isso. Então, eu tenho que falar do que eu estou aqui. E transmitir o que a organização, como que ela faz de uma forma bem clara, concisa e interessante, porque a pessoa não pode ficar lendo demais, não pode devagar. A missão também precisa ser um pouco enxuta, né? Aí eu trouxe 3 exemplos de 3 instituições públicas diferenciadas, né? A Associação Mineira de Reabilitação. Prestar serviço de assistência à saúde, principalmente na área de reabilitação, quer dizer, principalmente, se tiver alguma outra coisa que os seus especialistas sejam possíveis, farão, mas o foco dela é reabilitação, adaptando social e profissionalmente o deficiente físico, prioritariamente a criança carente, através de um trabalho qualificado e inovador. Então, ela falou para que veio. Tratar pessoas que há necessidade de reabilitação, principalmente as crianças. O Hospital de São Paulo, salvar vidas, não importa em que sentido, mas é um hospital de referência, né, do Brasil inteiro, então, salvar vidas. O IBGE, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da sua cidadania. Bom, para que a gente tenha noção, desenvolva boas políticas, o que nós precisamos? De informações. Então, o IBGE, o papel dele é esse, retratar o que nós temos lá fora. Como é que está vivendo a nossa sociedade em relação a todos os quesitos sociodemográficos, né? O papel do IBGE é trazer essa informação para a gente.
Aí nós temos então, quando eu penso em missão, eu tenho que pensar que a missão ela é uma bússola, ela é uma direção para o futuro, ela é desafiadora, ela tem que trazer a força daquela instituição, daquela empresa, organização pública. Estamos aqui para isso. E assim, dentro dessa motivação das pessoas, nós temos um horizonte estratégico, né? Eu tenho que pensar, durante o meu planejamento estratégico é para durante quanto tempo? A minha missão está focada 1 ano, 2 anos, 3 anos, médio, curto, médio e longo prazo? Normalmente a missão, principalmente nas organizações públicas, ela é mais de longo período, né? Porque não há uma mudança significativa das suas funções. O IBGE faz pesquisas socioeconômicas, demográficas, desde a sua existência. O que aconteceu foi ser o agregamento, né? Trazer novas variáveis que hoje fazem parte da atividade econômica do país. Então, mas continua sendo, né? O hospital, desde que ele é fundado, ele continua. Então, para os próximos 5 anos, o que nós queremos? Uma máquina melhor, uma máquina com a tecnologia diferente? Então, quando eu penso em missão, eu tenho que pensar também nessa temporalidade, né? E aí eu trago o exemplo do INSS, que é uma instituição pública, né, que atende o Brasil inteiro. Ser reconhecida como patrimônio do trabalhador e sua família pela sustentabilidade dos regimes previdenciários e pela excelência na gestão, cobertura e atendimento. Quer dizer, se ele tem regimes previdenciários sustentáveis, significa que ele está tendo receitas iguais às despesas. Porque se houver um déficit na Previdência, nós que ainda não aposentamos, no futuro iremos pagar. Então, como é que ele vai ser excelente na gestão, na cobertura e no atendimento, se ele não tiver sustentabilidade? Então, todas as questões vão se casando. E aí nós temos também os fatores críticos da organização, né? Que é uma visão do que o mercado entende que nós temos como diferencial. Não é algo que a gente consiga perceber, mas é algo que as empresas de fora, os nossos consumidores entendam que nós somos fortes naquele ponto. É aquele momento em que eu agrego algo à sociedade, ao nosso consumidor. Então é o mercado que faz isso, né? Os clientes, consumidores, é o olhar do mercado sobre a nossa atuação. E também não é um elemento que a organização faz bem ou não, mas é algo que a organização precisa ter para que o setor nos enxergue bem. Aí eu venho com o exemplo aqui do Hospital Universitário da Universidade de Santa Catarina, né? Gestão profissional, isso é algo que os profissionais, as pessoas que estão lá de fora conseguem entender, conseguem enxergar. O hospital tem uma integração com a Universidade Federal, então são 2 instituições, mas o hospital é ligado à universidade. E eles conseguem administrar essa integração de uma forma muito positiva, então é um sucesso. Faz com que o hospital universitário seja uma referência. Tem a credibilidade, investimentos tecnológicos, valorização institucional, profissional. Quando alguém fala, o hospital é da Universidade Federal de São Carlos. Não, de Santa Catarina, desculpa, o pessoal é do Sul. Então, essa universidade, ela é uma referência. Bom, se é referência, o hospital está dentro dela, naturalmente, também é um sucesso, né? Então, os 2 são um sucesso nesse sentido. O comprometimento, a articulação entre ensino e pesquisa, tudo isso faz com que seja uma referência, um fator de sucesso da organização. E assim nós fechamos mais esse capítulo. E espero que vocês consigam desenvolver bem a atividade que estamos propondo, tá bom?